Pós-operatório de cirurgia de pálpebra, que remédio que vai tomar, como é que é, incha, não incha, vou explicar tudo para vocês agora. Vou ler a receita que normalmente eu passo para os meus pacientes no pós-operatório de cirurgia de pálpebra. É comum que esses pacientes operem também lifting juntos. Se você operou os dois, você também vai receber o vídeo do lifting. E essa receita que eu vou ler é uma receita geral, né? Óbvio que se tiver algum medicamento que você não pode usar, tem uma contraindicação, alguma alergia, a gente vai adaptar a receita para você no dia da cirurgia, certo? Pós-operatório de cirurgia de pálpebra, então é de pirona de 1 grama, um comprimidinho de 6 em 6 horas para dor. Pálpebra pode ficar roxo, pode ficar inchado, mas normalmente não é uma cirurgia que fica doendo o pós-operatório, tá? A dor costuma ser leve e que de pirona sozinho já controla. Totacep, um comprimidinho 2 vezes ao dia por 7 dias. O princípio ativo é cefuroxima, um antibiótico, para a gente minimizar o risco de infecção no pós-operatório, certo? Nos pacientes que operam só pálpebra superior, eu deixo só esses 2 remédios. Nos pacientes que operam também a pálpebra de baixo, a pálpebra inferior, eu associo o comprimido de dexametasona 4 mg, 2 vezes ao dia por 5 dias, porque ele ajuda a desinchar mais rápido. E a pálpebra de baixo, principalmente, ela é mais enjoadinha, ela incha muito. Então eu associo esse medicamento para desinchar mais rápido. Paciente que opera pálpebra também a gente deixa prescrito para cada 2 colírios, um lubrificante e um anti-inflamatório. Colírio lubrificante, normalmente eu uso o Lacrima Plus, mas se o paciente já usa algum colírio lubrificante, ele pode usar o que ele já usa. Esse colírio lubrificante pode ser usado até de 2 em 2 horas, uma gotinha em cada olho, mas não precisa de ser de 2 em 2 horas, vai depender muito do sintoma do paciente. O paciente vai tendo sintoma, olho seco, irritação, usa, se não, não. E o colírio anti-inflamatório de dexametasona, colírio, a gente pinga uma gotinha 3 vezes ao dia em cada olho, só nos casos onde o olho fica muito irritado, onde fica muito inflamado. É importante não pingar o colírio de dexametasona e logo depois pingar o lubrificante, porque senão você tira o efeito do outro, entre aspas, lava, né? Então, se for usar o colírio anti-inflamatório, pingou o colírio anti-inflamatório, deixa ali uns 10, 15 minutos depois, você pinga o colírio lubrificante, se tiver interesse. Gelo, muito gelo, várias vezes ao dia gelo, no dia da cirurgia e nos 3 dias seguintes. Então, vamos dar um exemplo. O paciente operou na segunda-feira, ele vai usar gelo na segunda-feira, na terça, na quarta e na quinta. De sexta em diante, não precisa mais de gelo. O gelo no dia da cirurgia e nos primeiros 3 dias ajuda a desinchar mais rápido. Depois disso, o gelo atrapalha. Então, gelo no dia da cirurgia e mais 3 dias. Evitar carne de porco e frutos do mar nos primeiros 15 dias de pós-operatório, aqueles alimentos que a gente considera removidos, né? Aumenta a chance de infecção, de inflamação nos pontos, tá? 1 mês sem academia, pálpebra, o paciente ele se recupera, ele consegue fazer as coisas do dia a dia, tipo celular, computador, dirigir muito precocemente. Então o paciente se sente muito bem e via de regra não tem muita dor. E aí o paciente fica querendo meio que inventar moda. Então é importante a gente segurar um pouquinho a rédea do paciente, porque se o paciente fizer muito esforço antes de 30 dias da cirurgia, a pálpebra vai reclamar, inchando. Então, às vezes, o paciente dá uma semana, 10 dias de cirurgia, ele está super bem, aí ele anda muito no sol, esforça um pouco mais, aí na manhã seguinte eles me ligam, mandam foto do olho inchado. Então, é importante realmente guardar esse repouso de 30 dias para atividades físicas pesadas. Dirigir, vou ali no mercado, uma coisa do dia a dia, não. O paciente consegue fazer tranquilamente, certo? Colagenase, a pomadinha que os pacientes passam nos pontos da cirurgia do lado de fora do olho, certo? Normalmente a gente retira os pontos das pálpebras com 7 dias. Pode tirar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas via de regra, com 7 dias a gente tira os pontos das pálpebras, certo? O paciente tem que dormir de barriga para cima nas primeiras 2 semanas, é óbvio, né? É a pele mais fininha do corpo, imagina, o paciente esfregar isso no travesseiro vai dar problema, vai estourar os pontos, né? Então tem que dormir de barriga para cima. É disso até que a coisa que os pacientes mais reclamam no pós-operatório é dormir de barriga para cima, mas é importante nessas primeiras 2 semanas, certo? Para me enviar foto diariamente no meu WhatsApp particular. Todo paciente que opera comigo sai daqui da clínica com o meu número particular, então qualquer dúvida, qualquer coisa, o paciente pode e deve entrar em contato comigo no meu número particular através do WhatsApp. Eu sempre respondo, às vezes a gente demora um pouquinho porque está em cirurgia, está em procedimento, mas eu sempre respondo. Eu gosto que os pacientes me mandem foto todo dia, tá? Na primeira semana, até eu tirar os pontos. E a última orientação é não coçar os olhos de forma agressiva nos primeiros 30 dias. Então, pode coçar os olhos com delicadeza, com a mão limpa, claro, né? Mas não é para arrancar o olho fora. Então, delicadeza na manipulação da área operada. As orientações são essas. Qualquer dúvida que os pacientes porventura tenham,
eles vão tirar comigo no dia da cirurgia ou no WhatsApp, se for depois da cirurgia.